Mas a pergunta era essa, se você acompanha lá de fora o que está acontecendo aqui, né, o seu interesse continua o mesmo, ou se não é o seu interesse, e se as pessoas lá que você tem amizade, que não sejam brasileiras, se elas têm algum tipo uma de opinião ou visão formada do Brasil, Sim. do Brasil ou da política do Brasil, que seja. Sim. Assim, eu nunca fui muito de política, né? Eu assisto televisão, as coisas, mas nunca fui assim, vou parar para ler alguma coisa, né? Sim. Mas quando a gente tá lá, a gente ouve muita coisa, né? Porque a gente tem as comunidades brasileiras, né? Então a gente tem grupos no Facebook que a gente vê algumas coisas, mas assim, a gente ouve muita coisa que às vezes também não é verdade. Sim. Então a gente fica muito na dúvida, porque muita informação que a gente tem às vezes chega um pouco distorcida. Com certeza. Então, às vezes aconteceu uma coisa X, chegou uma coisa Y, mas ainda deu uma modificada. Então, assim, a gente ouve muita coisa dá para se conversar e tal, principalmente nessa época de pandemia. Então, a gente ouviu muita coisa, a gente acompanhou muita coisa. Isso eu imaginei. E todo lugar que você encontrava com brasileiro, sempre tinha alguém que sempre tocava no assunto, então a gente conversava bastante sobre isso, mas de um ponto de vista assim geral, a gente tem muita informação, até porque lá a gente tem canais brasileiros de televisão. Então, por exemplo, eu estava lá, assistia Globo, SBT, as coisas normais. Então a gente acompanhava os jornais, as coisas que acontecia, ainda mais pelo fuso horário, né? Então às vezes eu estava lá 9 horas da manhã, eu estava assistindo o jornal das 5 da manhã daqui. Então, assim, eu às vezes estava pegando notícias que tinham acabado de sair, que ainda ia ser apresentada nos jornais mais tarde para vocês aqui. Então, a gente pega algumas coisas, é bem interessante. Mas essas dúvidas, igual você está falando que a gente tem, da notícia, escutando lá, estando lá, parece que a gente fica tão mais sensível, né? Parece que o negócio é tão maior que aquilo que você falou. Vou dar um double check para ver se é isso mesmo, né? Muitas vezes, principalmente nessa época de pandemia, morreu não sei quantos e tá assim, os números. Tá super... números era uma coisa assim que a gente ficava às vezes um pouco na dúvida. Sim. Porque às vezes conversava com mãe e pai que estava aqui e parecia que não batia tanto com as informações que estavam sendo passadas. Mas assim, a gente não é nenhum especialista nem nada, a gente só ouve matéria, então a gente não pode colocar 100% de certeza nas coisas, né? Verdade. A gente só ouve o que é passado. Aí na Inglaterra, a gente vê de fora, né? Tem a Rainha Elizabeth, é uma monarquia. Sim. Qual é a percepção que você vê aí que os ingleses têm do seu próprio governo? Porque o Brasil, por exemplo, é uma república, uma democracia. Claro que tem muitas falhas, muita coisa a se melhorar, mas é um modelo, é o mais avançado que nós alcançamos, vamos dizer assim. E o brasileiro se tornou muito mais politizado, ou seja, vem acompanhando muito mais as notícias, as decisões que afetam a vida dele, né? E eu percebo que, salvo engano, na Inglaterra as pessoas têm uma liberdade muito maior em relação a ser um cidadão dentro da urbe, né? Dentro ali do espaço urbano, e que tem também muito reconhecimento pela coroa, vamos dizer assim. Sim. Isso mesmo? Como que é isso aí? Eles são bem fiéis à rainha, eles são bem fiéis, tanto que, assim, tudo que tem relação com ela é muito bem festejado, que nem agora, algumas semanas atrás, ou semana passada, não me recordo, ela fez 70 anos de realeza, né? Então, são 7 décadas, então, assim, fizeram toda uma comemoração, uma festa para ela, para celebrar isso. Quando o marido dela faleceu, foi acho que ano passado, se eu não estiver enganado, fizeram toda uma marcha fúnebre, foi uma coisa assim bem, bem bonita de se ver, porque assim, eles realmente veem ela como uma pessoa que vai levar o país para frente, mesmo que ela não seja uma voz tão ativa, né? Mesmo depois do The Crown, né, a série. E ela falando isso aí, ela assistiu a série e ela falou muito bem da série. Ela gostou do que o produtor fez. Era aquilo mesmo, né? Foi a história. Pra quem não conhece, a série me impactou bastante. Traz bem a história dela.
E, assim, o legal. britânico em si, ele é muito, muito apegado a ela. Tanto que, assim, boatos, não posso dar uma certeza, falam que o dia que ela falecer, a Inglaterra entra em luto coletivo de 15 dias. Tudo fecha. Então, assim, não sei como vai ser. Tanto até pela idade avançada dela, aí beirando o centenário, né? Então, vamos ver como que vai ser. Ela já tá, parece que vai abdicar da realeza, vai passar pro filho, pro rei. E vamos ver como que vai ser agora. Ela, que atualmente é o príncipe Charles, né? Pô, finalmente, né, cara? Que ele já tá, tá avançado aí na idade, né? Já era pra ser rei há muito tempo. Pois é, né? Ela já era a hora. E inclusive, todo mundo respeite, né? Sim. A decisão dela. Claro. E respeite o sucessor. Não, com certeza. A gente acompanha aqui essa longevidade da Rainha Elizabeth. E para o brasileiro, às vezes, é difícil entender essa lealdade que as pessoas têm em relação a né, para nós mesmos, para mim mesmo também é difícil, já que a gente tem que ter um espírito crítico em relação ao governante, né? Assim, tendo em vista que ele precisa melhorar. Você não pode só olhar um lado, né? Que nem eles lá, eles lutam por muitas coisas. Às vezes não é tão falado, mas assim, a gente que trabalha de moto, passa ali na frente do parlamento, ali quase todo dia praticamente, eu vejo muito protesto lá na frente, principalmente por conta desse negócio de vacina. Então assim, não é televisionado, mas assim, é muito protesto em relação a isso. Tem muito protesto em relação a ajudar o pessoal que tá em guerra lá no Irã, esse pessoal para trazer os refugiados. Então assim, tem coisas que o povo apoia, mas também quando é para meter o pau ou falar alguma coisa assim, tá errado, eles vão e falam. Sim. Tanto que assim, o protesto acontece, a única coisa que as polícias fazem, acompanhar se tiver alguma passeata. Eles abrem caminho, eles vão fechando as ruas para as pessoas fazerem o protesto delas. Eles não são bloqueados. Mas aí muda, Guilherme, o primeiro-ministro, no caso, é o que cai aí, no caso de alguma mudança na política, né? Sim, vai recair tudo sobre ele, que nem no atual momento é o Boris Johnson, né? Então, assim, o povo também não está muito contente com o que ele está fazendo. Então, tem bastante reclamações fazendo dele. Festinhas particulares e obrigando o povo a usar máscara, né? Exatamente. Se vacinar. Faça uma coisa que eu faço outra. Eu faço outra, muito bem. Então, assim,